Temer se reúne com o imperador e o primeiro-ministro japonês. Notícia publicada aqui no dia 19 de outubro de 2016 e falava sobre essa visita do Temer, que visa... Temer diz no Japão que o Brasil está estável para investimento e antecipa sua volta. Bom, a política de Temer a gente já conhece, é uma política de corte dos investimentos públicos, diminuição do Estado e esperar que então os outros países resolvam o problema do Brasil, como se eles não tivessem os problemas deles para resolver. Então, assim, todo mundo vai largar o seu país e vai vir investir no Brasil só porque o Temer é bonitinho, só porque ele pertence a isso ou aquilo. Bom, enfim... Então o Temer foi lá rodar o Pires e daí está sendo divulgado agora na mídia, principalmente na mídia de esquerda, o seguinte: urgente, Japão frustra Temer, se nega a investir no Brasil e culpa abusos da Lava Jato. E daí você vai ler isso aqui, você vai ver alguns textos dizendo o seguinte: por Miguel do Rosário do Cafezinho, o Itamaraty José Sérgio julgou o Temer uma das maiores humilhações da história do governo nos BRICS. Temer foi ao Japão de Pires na mão na esperança de atrair investimentos ao Brasil, mas levou um puxão de orelha do primeiro-ministro Shinzo Abe. E daí outros sites também falam isso, aqui o próprio Cafezinho, primeiro-ministro japonês detona Lava Jato e humilha o governo Temer e o golpe. Comentário, Itamaraty, tá a mesma coisa. Tá? E aí a gente vai mais para frente, também tem aqui o Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, que diz: líder japonês esculhambava a Lava Jato, Missão Serra foi retumbante fracasso. A Folha mandou uma editorialista cobrir a viagem do Traíra aos BRICS. Bom, aqui é extremamente partidário, mas a gente vai entender. Eu dei uma olhada nisso aqui para ver o quanto de verdade tinha nisso aqui. E olhem, fiquei pasmo, é verdade sim. Claro que a mídia que faz oposição ao governo vai falar isso, esculhambava, foi humilhado e tudo mais. Mas agora nesse vídeo vamos entender de forma pragmática o que de fato aconteceu. Olha... Aqui esse outro blog aqui fala: Japão repreendeu Temer por perdas com Lava Jato. E aí tem a mesma foto, tudo é relativo a essa mesma notícia. E toda essa base de notícias aqui é originário aqui de uma publicação na Folha de São Paulo, que diz o seguinte: apesar de ganhos de imagem, viagem ao Japão deixa saldo misto para Temer. Então vamos entender o que de fato aconteceu aqui. Ele diz bem aqui embaixo: mas embora as fotos oficiais mostrem um cordial aperto de mão entre os chefes de governo dos dois países, a portas fechadas, a tentativa de restaurar a confiança dos japoneses ficou pela metade. A própria declaração de apoio de Abe à nova política macroeconômica brasileira no discurso pós-reunião com Temer teve um tom não de elogio, mas de crítica à crise instaurada pela política anterior. A Folha apurou que, na reunião de trabalho com Temer, que ocorreu sem a presença da imprensa, aí eu me pergunto como é que a Folha soube disso, o primeiro-ministro foi bastante direto e duro. As queixas se concentram nos prejuízos bilionários sofridos por empresas japonesas que investiram em projetos do então governo petista em áreas como indústria naval, óleo e gás e energia, todos afetados pela Operação Lava Jato. A Kawasaki, maior fabricante de navios, trens e outros maquinários pesados no Japão, declarou perdas de 760 milhões com o estaleiro Enseada, em que tem sociedade com as empresas Odebrecht, OAS e UTC. Grandes indústrias, dentre as 700 que se instalaram no Brasil, também perderam com a mudança de regras no setor elétrico brasileiro, que encareceu o custo da eletricidade. Então aqui, publicado na Folha de São Paulo, embora você veja que a grande mídia brasileira, a mídia golpista, ela vai tentar amenizar o que de fato aconteceu. Mas você vê que para um primeiro-ministro de um país falar isso para um presidente de um outro país é porque eles estão muito putos de fato, né? Estão com muita raiva, lógico. Perderam muita grana. Agora tem uma coisa aqui que é interessante. Muito interessante, por sinal. Aos críticos do Lula fazer lobby para as empresas brasileiras. O próprio primeiro-ministro do Japão brigando pelas empresas japonesas, Kawasaki. E outras empresas. É assim que um governo faz. Você fica, porque o Estado tem que ser mínimo, não sei o quê. Não. O Estado tem que defender os interesses das pessoas e das empresas daquele país. Então aqui o primeiro-ministro japonês chamando a atenção do presidente do Brasil
porque sacanearam as empresas dele, fazendo pressão, inclusive, sobre a Operação Lava Jato, né, dizendo, olha, essa operação de vocês aí ferrou com nossas empresas, para não falar outra palavra, ferrou com nossas empresas. Então, uma pressão que vem de fora, inclusive, sobre a Lava Jato. E aí, amiguinho, você que entrou no governo justamente por causa da Lava Jato, você que estimulou o golpe, você que financiou e patrocinou o golpe e apoiou a Lava Jato, e de repente vai buscar no exterior uma empresa estrangeira, vai buscar um parceiro comercial no Japão para resolver o problema do seu país, que você se autodeclara incompetente, que é no caso o Estado mínimo, essa teoria do Estado mínimo, que eu vou sempre criticar nos meus vídeos, sempre. O camarada, não, eu sou Estado mínimo, sou incompetente, não resolvo nada com saúde, com educação, nem com nada que é relativo à população. Quem vai resolver é a empresa de fora. Só que você sacaneou as empresas de fora. Você entrou no governo já sacaneando, com base de um golpe. E daí você vai buscar apoio lá fora, sendo que o seu golpe sacaneou as empresas dos outros. Aí você quer trazer as empresas de volta se você deu prejuízo a ela? É meio contraditório, né? É uma coisa que há de se pensar se esse tipo de política e de politiqueiro, se esse tipo de programa que é do PSDB, a gente sabe que esse programa de governo que tem hoje no Brasil é do PSDB, é aquele programinha lá que o PSDB tinha feito, que não ganhou eleição e que está sendo praticado agora, só que eles conseguiram agora na marra. Não conseguiram nas urnas, fizeram na marra através do golpe parlamentar. Então, é o resultado, né, do que eles plantaram. Agora é muita cara de pau, né? Você chegar, pô, eu vou quebrar o país a qualquer custo. Não me interessa se eu vou quebrar o Odebrecht, o AES, todo mundo. Porque eu acho assim, o Odebrecht fez corrupção, fez, mas uma corrupção precisa de duas pessoas. Precisa do corruptor e do corruptado, sei lá como é que chama. Então precisa de duas pessoas. Um só não vai fazer corrupção. Então, Odebrecht errou. Mas e o outro lado? Não errou também? Então, a corrupção ela é uma coisa que é muito mais complexa do que aquilo que está vendo. Então, você, para chegar ao poder, você criminalizou essas empresas, ferrou com as empresas, e as empresas tinham parceria com outras empresas, que inclusive aquilo que você quer fazer agora foi o que o governo anterior fez. Ele já tinha traído as empresas japonesas para o Brasil, estava tudo construindo, investindo, tudo certinho. Aí você foi lá e sacaneou. Você prejudicou as empresas estrangeiras. Agora, na maior cara dura, você vai lá no Japão dizer que quer o investimento japonês, se você já sacaneou com eles, é meio cara de pau, né? Só um óleo de peroba aí para essa turma aí que está no governo, porque é meio cara de pau. E você vai dizer, está sendo tendencioso? Olha, eu sou sim oposição a esse governo que está aí. Não adianta, eu não sou não necessariamente petralha, como o pessoal, você é petralha? Não, mas eu sou oposição a esse governo que está aí, porque eu sou defensor da democracia, então como é que eu vou apoiar esse governo que está aí? Então, sim, tem uma oposição. Ida de Temer ao Japão encerra desconforto diplomático causado por Dilma. Olha só como o Estadão publica isso. No dia 19 de outubro de 2016. Aí o tamanho da notícia e olha o que aquele Estadão diz. Você disse para eu não chamar o Estadão de mídia golpista. A ida de Michel Temer ao Japão encerra desconforto diplomático que existia com o país por causa do cancelamento em cima da hora de duas viagens da então presidente Dilma Rousseff para lá. Mas o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admite que há um pé atrás de empresários locais com o Brasil porque vários perderam dinheiro com empresas brasileiras envolvidas na Lava Jato. Só isso que ele fala. Ele joga o desconforto como se fosse culpa da Dilma, né? Mas aí não, ele realmente tem um negocinho lá, porque o negócio da Lava Jato. Ele minimiza isso e coloca meio que a culpa basicamente na Dilma, por causa que a Dilma cancelou duas viagens. Eu nem vou olhar aqui o motivo que a Dilma cancelou as viagens. Provavelmente tem a ligação direta com o golpe. Mas, vamos lá. Esse é o Estadão que eu estou apresentando aqui para vocês, é o Estadão. Correto? Bom, a visita do Temer ao Japão, ele foi lá, né, tentar convencer os japoneses a investir novamente no Brasil, que o japonês já estava lá. Ele, o Temer, junto com o PSDB, eles sacanearam as empresas japonesas, foram lá na cara dura pedir para eles voltarem lá e investir mais.
Só que aí aconteceu algo que o Temer não estava pensando. A Polícia Federal prendeu o amiguinho dele, o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha é muito, muito, muito amiguinho dele. Muito, muito mesmo. Se você duvida do que eu estou falando, você vai dizer, mas você é tendencioso, você está exagerando. Então você tem que ver esse vídeo aqui de apenas 1 minuto e meio, que o Temer diz que o Cunha é um aliado, um apoio extraordinário. Né? O Eduardo Cunha é um apoio extraordinário. Ele tece aqui uns elogios que você vê que não se trata de uma simples amizade. Tem muito mais aí. É muito mais namoro, isso é casamento já, esse negócio do Temer com o Cunha. E daí, bom, ao ver o seu amiguinho sendo preso pela Polícia Federal, o Temer teve que cancelar, lavou a cara de novo, tirou o óleo de peroba da cara, ele e da equipe dele, né? Porque a equipe dele também praticou o golpismo aí exageradamente, que levou o país até lá embaixo, quebrou o máximo que pôde para chegar ao poder. E daí tiveram que lavar a cara, tirar o óleo de peroba rapidamente e antecipar a viagem ao Brasil. Antecipou, pasmem, não foi em 1 semana, 5 dias, não, foi em horas. O negócio aconteceu, aí, cara, puta que pariu, o cara prendeu lá, se esse cara abrir a boca, estamos ferrados. Vamos voltar agora, larga tudo. Tinha gente que falou que eles estavam comendo sanduíche, bebendo uma Coca-Cola, largaram tudo em cima da mesa, saíram correndo pro Brasil. Corre, 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 deixaram mala, esqueceram cueca em cima da mesa. Diz que, rapaz, foi a maior confusão. Foi uma correria danada, um nervosismo danado, chegaram... O avião já estava saindo, já tinha nego correndo atrás do avião com a porta aberta. Vai, corre. Foi o maior aperreio para antecipar a volta. Foram 12 horas. Pessoal, brincadeira de à parte, foram 12 horas que eles anteciparam a viagem no Brasil. Tamanha é a preocupação com o que o Cunha vai falar. Então, aos japoneses eu digo o seguinte. Japoneses, vocês perderam 700 milhões de dólares. O Cunha pode perder, aliás, o Temer pode perder o governo inteiro e todo o plano que o PSDB tinha de vender as estatais a preço de banana, que são alguns bilhões de dólares, apesar disso, eles iam lucrar bastante com isso. Então, pode ser que o prejuízo ainda seja bem maior do que o prejuízo que as empresas japonesas tiveram. De qualquer forma, eu queria muito saber o que de fato está movimentando tudo isso aqui, e para isso eu quero a sua opinião. Deixe, por favor, a sua opinião. O que você acha desse caso? Comente, compartilhe nossos vídeos e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Nós precisamos levar a população brasileira a investigar mais as notícias para não ficar lendo coisas como são mostradas aqui pelo Estadão e achar que a verdade é só isso que o Estadão está querendo que a gente acredite que seja. Por trás do Estadão, por trás dessa notícia aqui, tem alguém sentado numa cadeira com controle remoto e escrevendo o próximo programa da Matrix. Para a gente se libertar disso, é preciso ter a capacidade de pensar por conta própria. A minha verdade não precisa ser a verdade absoluta, mas o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é um incentivo ao exercício do raciocínio que o Brasil precisa urgentemente, e é por isso que eu conto com você. Esse foi um pequeno exercício que eu pratiquei aqui. Agora está na hora de você também fazer o seu. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo então. Um grande abraço.